o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. E o próximo? Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Antes de eu voltar para essa história da Bíblia, que é muito bonita, muito rica, com vários aprendizados que fala sobre José, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo quando eu cheguei aqui. No caminho da casa de vocês para cá, alguns 5 minutos, outros 10, outros 20, talvez 30, ou um pouco mais 40, eu lembro quando a gente estava ainda congregando em Londres, era de 3 a 4 horas para ir, mais 3 a 4 para voltar, mas pode ser no dia de hoje mesmo. Quantas coisas vocês observaram no caminho? Vocês viram uma árvore diferente que vocês não tinham visto antes? As pessoas que vocês viram andando nas ruas? Não vou perguntar um passarinho, porque talvez nessa hora da noite mais uma coruja, não sei nem se tem coruja para cá também. Ou às vezes uma construção, um caminho diferente que foi feito e viu, ou uma igreja, ou uma casa que vocês não tinham visto antes. Ou talvez no carro junto com você estava a esposa, o marido, um filho. Vocês viram alguma coisa diferente, um sorriso? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu não consegui ver nenhuma dessas coisas hoje vindo para cá. Não porque elas não estavam na rua. Se me perguntassem, Deus quis te usar com alguma pessoa no caminho para cá? Ou Deus quis usar alguma pessoa para te edificar? Eu não consigo responder. Não porque não tivesse, mas é porque foi muito corrida a minha vinda para cá hoje. Um dia preocupante, uma semana com bastante coisa que aconteceu, mas eu não consegui perceber isso. Eu não vi nesses 15 minutos de casa até aqui uma coisa diferente, alguém andando na rua, não sei nem se eu olhei para a rua. Eu entrei num Uber que eu vim antes e eu estava resolvendo umas outras coisas. E aí o questionamento que veio na minha cabeça é, como todos nós, como irmãos, porque a palavra certamente fala primeiro ao meu coração antes de eu compartilhar com vocês também. Será que a gente está passando por coisas semelhantes? E a pergunta que veio na minha cabeça é: o que a gente está deixando de aproveitar no caminho para chegar até um destino? O que a gente está deixando de aproveitar num caminho porque a gente tem que chegar em um destino? E o tema dessa pregação de hoje é: desfrute a jornada. Eu não desfrutei a jornada para vir para cá, mas essa foi uma jornada de 15 minutos. Quais são as outras jornadas que a gente tem na nossa vida que às vezes a gente não está desfrutando delas? Quais são as preocupações, ou às vezes a falta de fé, ou às vezes o dia a dia mesmo, que a gente está até direcionado, determinado para chegar a um destino, mas a gente não percebe a jornada, quantas coisas maravilhosas que Deus nos preparou, e a gente perdeu um detalhe dessa jornada, talvez muito importante, talvez necessário para usar lá para frente. Talvez se eu tivesse prestado atenção no caminho, Deus quisesse me usar com alguém quisesse ser usada com Deus comigo, talvez hoje eu iniciaria a pregação com um testemunho do que Deus fez nesses 15 minutos. Mas eu não vou começar assim, porque eu comecei falando, eu não prestei atenção no caminho que foi a jornada. Agora, se Deus me fez refletir em 15 minutos, como tem sido as nossas vidas? Como tem sido as 24 horas do nosso dia, os 365 dias do ano? Como tem sido a nossa jornada para chegar em um destino? Que a gente olha para trás, já é final do ano, dia 31, que a gente faz um retrospectivo que aconteceu no ano, faz sonhos para o ano seguinte. O ano seguinte dá tempo de fazer, o amanhã dá tempo de fazer, o hoje dá tempo de fazer. Mas o que eu perdi durante essa jornada? E como que eu vou reconhecer isso? E como que eu vou ajustar, mudar algumas coisas na minha vida para que eu possa desfrutar da jornada que Deus tem comigo? Às vezes até algo bom, até algo maravilhoso, a gente se perde desfrutando a jornada. Por exemplo, tirar férias. Quem gosta de tirar férias? Eu gosto de tirar férias. Quem gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Mas já aconteceu com vocês de vocês se estressarem para tirar férias? Porque as férias, a jornada das férias não começa quando chega no hotel, começa lá atrás no planejamento.
E aí, uma coisa legal, desfrutando a jornada, a gente já começa a tretar na jornada. E aí, quer ir para o lugar, para a praia ou para a montanha? No lugar A ou no lugar B? Fazer o passeio X ou fazer o passeio Y? Eu estou vendo que tem uns que estão concordando assim, acontece comigo também. E aí, até em coisas legais e boas, a gente às vezes se perdeu numa jornada e faz até uma coisa aparentemente boa ficar ruim. Então, se não tivesse as férias, não teria discussão. Ou legal, combinou o lugar e aí fez a mala, mas já se começa a se estressar com a mala. Eu já começo, Diego, me estressar com a quantidade de volumes que tem. Eu começo a contar. Uma mala, 2, 3, 4, 12 volumes. Como que eu faço 12 virar 8? E aí, o que eu vou fazer com esses volumes no aeroporto? E aí chega e já começa a jornada a ficar estressante, em vez de desfrutar a jornada, vamos tirar férias, a mala, esqueceu, tudo bem, esqueceu, e como que vai ser? E aí você já fica estressado, como que você vai parar o carro, e aí pegou uma fila um pouco maior, saiu um pouco mais atrasado, aquela fila da imigração ou do raio-x, e a jornada começa a ficar estressante, às vezes até por coisa boa e legal, a gente começa a se perder numa jornada. A gente está preocupado, vai ser legal o destino. Às vezes até no destino, no próprio hotel, a gente se estressa, vai acordar que horas? Eu quero descansar, quero acordar às 11. Tá, mas eu paguei o café, eu quero aproveitar o café, eu quero acordar às 7. E aí a gente fica nessa da jornada e não aproveita uma jornada. Até com coisa boa, imagina com coisa ruim. Quando a gente desfruta a jornada e fala desfrutar a jornada, é Deus sendo bom em todos os detalhes. Não deixar a gente se perder na jornada, que a gente muitas vezes a gente lembra mais do que é negativo. Dizem que uma coisa boa a gente passa para 3, uma coisa ruim a gente passa para 10. Se um restaurante é bom ou um restaurante é ruim, e a gente começa a se apegar na parte ruim, vendo uma parte negativa e não uma parte positiva, que está saindo de férias, que está aproveitando. Mas desfrutar a jornada é reconhecer o agir de Deus em tudo. Às vezes a gente está numa fila de um raio-x, a gente se estressou porque a fila é muito grande, devia ter pagado aquele Fast Pass, mas a gente não reconhecer que a gente está com saúde, ver o agir de Deus, que a gente teve condição de tirar férias. Eu estou usando um exemplo simples porque a gente cai na armadilha, mesmo no exemplo simples. Já viram aquele filme A Vida é Bela? É bem antigo esse filme, que é uma história muito difícil, e o pai e o filho, quem tiver a oportunidade de ver, e o pai começa a ver a parte boa da vida, por isso que a vida é bela, como ele consegue contar aquela história triste, mas de uma forma positiva. Às vezes até a história bonita a gente consegue achar defeito e fazer ela de uma forma ruim. Aí estão alinhados, hein? Obrigado. Eu não estou falando para a gente ser frio o tempo todo, ou se falar sempre feliz, e a gente é ser humano, tem dias que vai estar legal, tem dias que não vai estar muito legal, mas sim, como que a gente consegue desfrutar da nossa jornada, colocando os olhos ou as lentes de Cristo na nossa vida? Quando uma criança nasce, eu não sei, Igor, se já te falaram isso, eu acho que algumas vezes, é falar, aproveita que passa rápido. Eu não aguentava mais escutar essa frase, aproveita que passa rápido, mas como passa rápido? Passa muito rápido, você vai ver, já está andando, já está falando, depois já está na escola, já está... E não dá para voltar no tempo. Não dá para você voltar na jornada. Você está indo para um destino, mas aquela parte do caminho já passou. Às vezes dá tempo de olhar para trás e se arrepender. E é que é bom a gente olhar para trás e se arrepender. É sinal que a gente pode mudar dali para frente, como a gente vai aproveitar aquela jornada. Muitas vezes a gente passa horas ou dias longe e já vê uma evolução tão grande e a gente já se sente culpado, putz, eu perdi isso. Imagina pessoas que têm que viajar mais tempo, que ficam mais longe dos filhos por qualquer motivo e a hora que você vê, você fala, nossa, como mudou rápido. E aí depois a criança com 10, 15, 20 anos, pode ser que você não vai mais dar tanto valor dela falar. Eu já começou a falar com 1, 2 anos, mas como é lindo as primeiras palavras. O primeiro papai da Manu, que ela gritava no papai. A segunda palavra não foi mamãe, foi peixe.
Ela estudava numa escola chamada Peixinho Dourado, aprendeu a falar peixe. Aí a terceira palavra foi mamãe. Aí a Kali ficou toda derretida com mamãe. Mas depois com 10 anos, ela já fala. O primeiro sorriso. Uns médicos falam, não sabe o que é, não sorri até tanta idade, é espasmo. Mas a gente como pai fala, não, ele deu um sorriso para mim sim. E eu sei que foi para mim. E ainda pensou como me ama. E a gente vê começar a engatinhar, começar a andar. Depois você não dá mais tanto valor porque está andando. Mas e a jornada? E aproveitar a jornada dos pequenos detalhes de ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Uma vez eu vi um documentário que falava era dentro de um asilo, com pessoas 80, 90, 100 anos de idade. E perguntaram para elas, o que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Todas elas responderam algo semelhante, eu aproveitaria mais a jornada porque ela passou muito rápido. Eu teria olhado melhor os detalhes dos meus filhos, da minha família. Eu aproveitaria mais o tempo disso, porque passou muito rápido e eu deixei de viver algumas coisas que eu não consigo mais voltar. Mesmo como cristão, a gente acredita onde vai ser o nosso destino, a gente tem convicção e fé disso. Mas e a jornada que Deus nos entregou, que é o nosso presente, que é o hoje? Que são as felicidades, as batalhas que a gente passa. De ver um milagre em ver um passarinho vivo, de ver um milagre quando a gente abre o olho e fala, obrigado Senhor, abri o olho mais um dia. Mas às vezes a gente já abre o olho falando, tenho que ir para aquele trabalho lá que eu não aguento mais. E aí às vezes a gente reclama de algo que a gente tem, mas tem um irmão de joelho no chão orando para ter. Esse carro que só me dá problema. E a gente tem um carro, e o irmão orando que nenhum carro tem. Essa casa que só me traz problema. Esse país que eu me dou bem. Pessoas com o joelho no chão, 10, 20, 30 anos, orando para conseguir estar num país ou ter as coisas que a gente tem. Como que a gente tem visto nas pequenas e grandes coisas o agir de Deus nas nossas vidas, nessa jornada diária? Qual foi a nossa jornada de hoje? Eu dei o exemplo do caminho de casa para cá. Mas se a gente não ficar atento, a gente se perde na semana, no mês, se perde no ano. Às vezes passa 10 anos e a gente nem viu a jornada que foi o que aconteceu. E aí eu vou voltar para o texto que a gente leu agora, que é um grande exemplo de aproveitar a jornada, que foi José. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó com seus filhos, um dos filhos José. Jacó amava tanto José, e os irmãos tinham ciúmes, inveja de José. E aí essa raiva começou a se agravar quando Deus começou a entregar sonhos a José. E José começou a compartilhar desses sonhos. E esses sonhos colocavam José num lugar mais alto. Então, para quem já tinha ciúmes e inveja, aquilo ficou pior ainda. Foi entregue um destino a José, mas não foi entregue uma jornada que ele ia passar. Não foi entregue para ele uma data, uma explicação, a garantia ou detalhe dessa jornada que ele iria passar. Mas foi entregue uma palavra. Deus nem sempre Ele revela o caminho, mesmo porque se Ele revelasse a gente teria medo e nem faria. Muitas vezes Ele revela um destino e Ele nos ajuda no caminho, na jornada. Desfrutar a jornada é fazer o que está nas nossas mãos, mas confiar 100% nos detalhes que Deus está cuidando de tudo, enxergando e reconhecendo o bom que está acontecendo ao nosso redor. José, rejeitado pelos irmãos e traído pelos irmãos. Deus, às vezes, Ele começa na nossa vida o propósito por um caminho que é muito inesperado. A gente fala, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, top, vai dar tudo certo. Rejeitado, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Senhor, não estou entendendo. Então, muitas vezes, o começo da nossa jornada, ou parte dela, ela vai começar de uma forma que a gente não estava pensando como ideal. Senhor, o Senhor me deu uma coisa tão boa, mas vai começar assim. E a gente começa a não entender. Por que está assim? Por que Deus começou essa jornada desse jeito?
Mas a gente, como ser humano, a gente está enxergando o primeiro passo da jornada. Deus já está enxergando lá o segundo, terceiro, quarto, quinto. O interessante é que José nunca questionou a Deus por isso. Então Deus, ele começa muitas vezes o propósito pelo caminho inesperado e nos deixa sem entender. Mas mesmo com rejeição e injustiça, Deus nos conduz do caminho, e é isso que José acreditava. Ele estava desfrutando a jornada, falando: Senhor, que estranho, né? Eu não esperava esse caminho, não está escrito na Bíblia isso, mas também não mostra ele reclamando, mostra ele aceitando. Ele desfrutando da jornada. Mas o pior é que não parou por aí. Aos olhos humanos parecia que estava ficando pior. E aí um próximo passo, vendido como escravo. Mas José, em todos os lugares da jornada que ele passou, ele se destacou. Em todo lugar ele foi o melhor, sem reclamar. José nunca se questionou: Senhor, mas aqui, o Senhor me falou que me preparou para algo grande, me tira da minha casa para eu ir para cá. José não fez isso. José fez: Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu vou desfrutar essa jornada com todo o meu coração. Porque eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho fé na palavra que o Senhor me deu. E José foi o melhor escravo. A Bíblia diz em Gênesis 39, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Então não só José fazia prosperar em tudo que realizava, mas as pessoas viam o Senhor em José. Ele transbordava o agir de Deus no que ele fazia, sem murmurar e dando o melhor. Uma reflexão dessa passagem é: durante a jornada vão ter coisas boas e coisas ruins. Coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer. Mas quando a gente faz o melhor onde a gente está, mesmo sem querer estar ali, é onde Deus usa essa fase para nos preparar. Porque o Senhor, ele vê a confiança, a nossa fé, a nossa entrega. José podia falar: eu não quero estar aqui. E ele até poderia não querer estar lá. Mas por fé ou por obediência, ele foi o melhor crendo em Deus. É um aprendizado muito grande para as nossas vidas. Quantas vezes na nossa jornada, a gente não quer estar no lugar que a gente está? Ou a gente não quer estar na posição que a gente está? Ou não está entendendo por que está passando por aquilo? O que basta a gente fazer? Basta a gente ter fé e pedir a Deus, fazer tudo que está nas nossas mãos, não ficar de braço cruzado. Claro que não foi isso que ele fez, mas é ser o melhor naquilo que Deus nos colocou para fazer naquele momento. Depois, o que acontece com José? Ele é tentado e preso injustamente. José resiste firme à tentação da esposa de Potifar, que vai lá dar em cima dele. E ele rejeita. Rejeita colocando o nome do Senhor. E aí ela vira o jogo. Ela mente e fala que ele que quis sair com ela. Mesmo fazendo certo, ele foi acusado injustamente e preso. Eu não sei o que irrita vocês, mas uma das coisas que realmente me pega é injustiça. Ou comigo ou com os outros. Vem injustiça é uma coisa que tira do sério. Você querer fazer o melhor, querer fazer o que é certo, e aí você fazendo o que é certo, alguém vem e vira o jogo por uma calúnia. Não sei se já aconteceu isso com vocês. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus pode vir imediatamente, pode vir com o tempo, pode vir na eternidade, mas a justiça de Deus, ela vem. E a própria Bíblia fala para a gente não retrucar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. E José foi preso agora. De escravo, estava com a família, teve uma promessa para chegar em um lugar. É traído, é vendido como escravo e agora ele é preso. Às vezes a gente está numa situação que acho que não dá nem para ficar pior, e aí fica pior. Mas uma reflexão que tem nessa
passagem, quando ele é tentado e ele é preso, é que a integridade na jornada traz decisões e consequências difíceis, mas Deus honra no tempo certo. Então vai ter hora difícil, vai ter hora que o caminho é mais curto, vai ter hora que vai ter do jeito mais fácil, vai ter hora que a gente vai poder até balançar qual que é a linha, qual que é o limite. Mas para Deus não tem uma negociação de fazer o certo ou fazer o errado. Não dá para entregar uma promessa fazendo algo errado. Não dá para Deus visitar, que eu estava conversando com o irmão no começo do culto, e falar assim, tive uma visão de ficar rico, Deus me deu uma estratégia para roubar um banco. Deus não vai trazer dessa forma a estratégia. E às vezes vai aparecer no nosso caminho, na nossa jornada, formas de reduzir o caminho. Mas isso é tudo para tirar a nossa distração. Mas a integridade na jornada, Deus vai honrar no tempo certo. Aí na prisão, José podia falar, bom, agora eu estou preso, não tem mais nada o que eu fazer. Vou ficar de boa aqui. Não foi isso que ele fez. Ele foi o melhor preso. Vocês conseguem imaginar? O que é ser o melhor preso? A Bíblia fala em Gênesis 39, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Onde o cara estava, ele tinha simpatia de alguém. Na prisão ele conseguiu a simpatia do carcereiro, como escravo ele conseguiu a simpatia do Senhor que estava com ele. E a Bíblia diz, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então, querendo ou não querendo fazer, estando numa situação fácil ou numa situação difícil, a gente entregando nas mãos do Senhor, desfrutando dessa jornada, Deus nos honra. Deus cuida, Deus dá direcionamento. A gente podia falar, na prisão dá para se destacar onde? No trabalho pode ser que eu me destaque e seja promovido. Na família que eu vou conseguir honrar a minha esposa. E na prisão, José mostrou que ou na prisão ou como escravo você consegue dar o seu melhor ou o seu pior. E aí na prisão, José interpreta sonhos. José já começou a receber sonhos lá atrás, quando ele estava com a família. Foi um dos motivos que os irmãos ficaram com mais raiva dele. Agora José apareceu um copeiro e um padeiro que foi preso, e ele interpreta o sonho deles. Vocês lembram que depois José interpretou o sonho de Faraó, do Bambambam? Então o Senhor entrega um sonho para José lá com os pais, com a família. Com esse sonho ele é injustiçado, um dos motivos, e é vendido como escravo. De escravo ele vira preso. Na prisão aparece uma nova oportunidade de um sonho, de alguém do lado. Ele escuta a voz de Deus, ele interpreta o sonho para aquela pessoa, ele fala do Senhor em toda oportunidade que ele tem. E num futuro o Senhor ia usar aquele dom para chegar no destino que ele tinha. Mas se ele não estivesse desfrutando da jornada ponto a ponto, passo a passo, ele ia deixar aquilo passar. Ele ia esperar a coisa grande sem aproveitar o que Deus estava preparando naquele momento. Então Deus nos treina antes de nos promover. É a reflexão dessa parte. Deus estava treinando José, mostrando para José, falando no coração de José, direcionando ele o que fazer, e José respondendo, dando o melhor, sendo boca de Deus para as pessoas. Parece que ele estava sendo preparado, e estava. Parece que o Senhor estava dando fases diferentes. Eu tenho que confiar você uma coisa pequenininha, para depois confiar uma coisa maior, porque se eu já te der a maior agora, pode ser que você não esteja preparado. Eu vou deixar você treinar quando tiver um pouquinho, porque já vai vir um grandão, vai vir coisa maior. Mesmo quando tudo parece parado e não fazer sentido, Deus está sempre preparando algo maior para a gente. Mas a gente tem que estar atento, desfrutando a jornada para saber o que o Senhor quer nos desenvolver nessa jornada.
É capaz que a gente está dirigindo um carro que começa a ficar um pouco mais difícil a estrada e começa a cair uma garoa, porque se já vem a tempestade de uma vez, a gente bate o carro e não sabe dirigir. Está vindo curvas mais difíceis, porque lá na frente vai ser uma serra com curvas mais complicadas, e se a gente já entra nessa serra, a gente entra desmotivado, ou já desiste e quer dar meia volta. Então Deus vai entregando aos poucos para a gente. Ele vai nos treinando para depois nos promover. Aí o que continua na Bíblia? José falou para o copeiro uma coisa: lembra de mim para Faraó. O copeiro lembrou? Não lembrou. José foi esquecido, de escravo para a prisão, esquecido. Imagina, eu decifrei um sonho, eu te entreguei uma mensagem, eu só pedi para você lembrar para o outro. José nunca murmurou que esqueceram dele. O copeiro esqueceu de José por 2 anos, mas José continuou fiel, fazendo o seu melhor e com fé em Deus, mesmo na hora que a jornada estava difícil. Tudo parado, esperando alguém que cruzou as nossas vidas, mas ele com fé em Deus. Mas Deus sabia o tempo certo de fazer isso. Quantas pessoas o Senhor cruza nas nossas vidas e que nem o caminho dos 15 minutos para cá que eu não vi? Deus colocou na vida de José o copeiro. E o copeiro foi falar depois dele para Faraó. E aí passa pessoas na nossa vida que a gente fala: mas Senhor, não tem o grande e o pequeno no reino de Deus, e só tem o grande, que é o próprio Senhor. O Senhor pode usar cada um de formas diferentes. Não é por cargo ministerial, por cargo empresarial. É todo mundo como filho de Deus sendo usado. E aí José podia murmurar porque o copeiro esqueceu dele. A reflexão desse trecho é: tem fases nas nossas vidas que parece que nada muda externamente. Que nem José estava nesse momento. Preso, tudo igual, já era o melhor preso, já cuidava de tudo, passaram 2 anos, então tem fase que parece que nada muda externamente, mas nessas fases que Deus está trabalhando conosco internamente. Aleluias. E aí Deus nos mostra, Deus nos faz aproximar dEle, Deus muitas vezes traz um silêncio na nossa vida, não porque não nos ama, é pelo contrário, para ver se a gente consegue ter um tempo para escutar a voz dEle. Ele traz um desafio para ver se a gente para de deixar tudo na nossa mão e falar: eu consigo resolver tudo, e a gente começa a colocar nas mãos dEle. Porque o Senhor sabe que a esperança fortalece a nossa fé. E aí, finalmente, Faraó teve um sonho. O Bambambam, o master das galáxias lá da época, Faraó teve um sonho. Mas agora o copeiro lembrou de José. Falou: olha, conheci um cara lá na prisão que sabe interpretar sonho. E aí Faraó fala: manda chamar esse cara lá então. Imagina, o rei chamando alguém não conhecido lá na prisão, porque um copeiro lembrou. Deus trabalha de formas muito doidas mesmo. E aí José é chamado, interpreta o sonho, apresenta um plano de gestão no momento de abundância e no momento de escassez, porque ele mostra que naquele sonho que teriam anos de abundância e depois viriam anos de escassez. José interpreta tudo lindinho, certinho, não só interpreta como entrega um plano que fazer. Mas José entrega isso dando glória a Deus além de tudo. Às vezes na nossa jornada a gente está colocando algumas dos méritos na gente mesmo. Ah, nisso aqui eu sou bom. Senhor, nisso aqui eu preciso do Senhor, mas nisso aqui eu sou bom. Mas esquece que até os dons e talentos naquilo que a gente realmente é bom, se não fosse pela misericórdia de Deus, a gente não teria ou perderia em segundos.
Já começa a gente estar vivo pela misericórdia de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 41, respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Quando a preparação encontra a oportunidade, o propósito acontece. Deus já vinha preparando José, já tinha mostrado para ele, vinha desenvolvendo ele, até chegar a hora, o momento correto. José ele chegou pronto porque não desperdiçou as fases anteriores e desfrutou a jornada com sabedoria. Às vezes passa o tempo na nossa vida, a gente não desfruta a jornada e quer que em um estalo de dedo tudo esteja pronto, mas não aceita a jornada que Deus está mostrando para a gente, trabalhando com a gente, falando, se eu já te entregar o que você tem, você não vai dar conta, não vai dar certo, você vai desanimar, você vai achar que você não tem competência e não consegue, ou ao contrário, você já vai se achar muito grandioso. Eu quero trabalhar a sua fé, ou eu quero trabalhar a sua forma de falar, eu quero trabalhar com o seu caráter, ou eu quero trabalhar com os pecados que você não conseguiu deixar, eu quero trabalhar com você, eu estou moldando você. E aí José se torna governador do Egito. Quando o Senhor quer colocar a gente em um lugar específico, não existia esse cargo. O Senhor criou um novo cargo. Ele ficava só abaixo de Faraó, de escravo, de preso, mas ele soube aproveitar a jornada, soube aproveitar o que o Senhor estava trabalhando com ele. E do dia para a noite, como governador. Pode ser que alguém olhe para José e fale, que sorte que esse cara tem, meu. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente sabe a batalha que já foi até chegar lá, e coisas que a gente soube aproveitar a jornada, mas ninguém sabe qual foi a jornada até chegar lá. Mas o bom é como ser humano, o Senhor está aberto para a gente reconhecer as que a gente aproveitou, as que a gente não aproveitou. Jesus ele é misericordioso comigo, de eu não ter prestado atenção nos 15 minutos vindo para cá, porque pode ser que Ele quer que eu preste atenção agora nos outros 15 que eu vou voltar, que Ele quer me mostrar e quer fazer alguma coisa. Seja hoje, seja qualquer outro dia, se eu não tivesse uma palavra dessa, pode ser que facilmente essa semana eu poderia me distrair no meio dessa jornada e não ia enxergar o que Deus queria agir comigo. Mas Ele é tão misericordioso que Ele usa pessoas e Ele entrega palavras que a gente possa refletir. E não dá para ajustar o que já foi, mas dá para ajustar o que vai vir, o agora. Antes de José se tornar governador do Egito, ele não falou para colocar ele. Vocês sabiam? Ele decifrou o sonho, entregou um plano, mas ele não falou assim, Faraó, queria te contar uma coisa também. Eu recebi uma profecia que eu ia subir, eu acho que agora é hora. Estou sentindo que você tem que me colocar. José não falou isso. Em Gênesis fala, procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio e ponha no comando da terra do Egito. Olha a humildade, olha a fé de falar assim, Senhor, eu posso até estar enxergando que essa é a hora, mas eu vou colocar de novo nas tuas mãos, porque eu não sei se é agora a hora. E um pouco mais para frente a Bíblia fala, disse pois Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. É muito top essa história. A visão e a promessa que ele teve lá atrás começaram a se cumprir. Por quê? Porque ele soube desfrutar da jornada, dos detalhes do que Deus estava mostrando para ele naquela jornada e naquele caminho. Cada etapa que foi dolorosa, Deus foi construindo competência. Cada passo que poderia ser difícil, Deus estava preparando um chão para ele. Deus estava trabalhando com caráter, com maturidade. Às vezes a gente não está com maturidade suficiente ainda, seja no que for. O propósito de Deus, ele se cumpre, mas é no tempo dele.
E a hora que a gente chega no destino, é a hora que a gente olha para trás e reconhece o que foi da jornada. E como ser humano, a gente olha para trás hoje e fala, o que eu acertei, o que eu errei nessa jornada? Mas Senhor, tenha misericórdia de mim, porque daqui para frente eu posso fazer de uma forma diferente, eu posso ajustar, posso pedir perdão porque eu errei, perdão para quem eu errei. José tinha uma promessa e um destino, mas sabia que o Deus estava o tempo todo no controle. Mesmo nas circunstâncias dolorosas, Deus estava moldando, preparando. O que Deus tem moldado em nós? O que Deus está querendo moldar em nós na nossa jornada de hoje? Cada um diferente, cada um tem uma história aqui, cada um tem um passado, tem um background, cada um tem uma experiência, seja ela boa, seja ela ruim. O hoje, a nossa jornada de hoje, para chegar num destino que a gente não sabe o quando que vai ser, mas ele é certo na eternidade. O que Deus tem trabalhado com cada um de nós, nos moldando na nossa jornada? Para algo muito maior do que a gente pode imaginar. Como a gente tem desfrutado essa jornada? No fim de tudo, José ainda reencontrou os irmãos. José pediu perdão para os irmãos. José se reconciliou com a família dele, porque Deus trabalha num completo. Deus vai acertando todas as arestas que podem ter ficado para trás. O Senhor, ele se revela de uma forma completa, não só com José, mas com a família dele, mas com aquele povo, com Faraó. Pessoas que José passou e as pessoas viram, a Bíblia fala que elas viram transbordar do Senhor na vida dele. José mostrou que o importante não é só chegar no destino, mas entender o propósito de cada passo da jornada. Se já é um desafio às vezes desfrutar a jornada das coisas boas que estão dando tudo certo, imagina só quando aparentemente algumas são ruins, que nem com José. Muitas das vezes é um testemunho que Deus quer nos entregar. E a gente, muitas das vezes, a gente vê o problema como situações impossíveis, mas na verdade Deus está só querendo se revelar a você. Vocês lembram que umas semanas atrás a Kali quebrou o dedo. Aí estava em casa, não podia andar, não podia dirigir, não conseguia andar direito, andava, ficava inchado, doía muito. E a empresa, o chefe dela falou que ela tinha que ir para a empresa fazer um negócio lá que a empresa tinha tido um problema cibernético. Todo mundo tinha que ir para a empresa, mas ela não dava. Ela estava com afastamento médico. E aí ela falou para mim, pediram para eu ir até lá presencialmente. Eu falei, mas não dá para você ir presencialmente. Eu não estava enxergando a jornada. Eu estava sendo duro com o que Deus queria se revelar e tentando com os olhos do ser humano tentar colocar os limites e as barreiras. Eu falei, não, pede para o teu chefe para ele então se entrar com o carro lá dentro. Colocar ele numa cadeira de roda. E aí eu fui atrás disso. Liguei lá na segurança patrimonial, falei, olha, está acontecendo isso e isso, é uma exceção, eu queria entrar com um carro, eu também trabalho aqui, porque a minha esposa não está conseguindo andar, mas estão pedindo para ela vir. Não pode entrar aqui com o carro. Eu falei, não, pode. Acima de um certo cargo, que não era o meu, pode, mas eu não queria pedir para o meu diretor entrar, eu estou tentando eu resolver. E várias vezes é uma exceção. Né? Vocês não estão preocupados com os funcionários, com as pessoas, e o respeito com as pessoas? Não dá para entrar com o carro. Por que vocês não podem flexibilizar isso? Aí fui na saúde ocupacional procurar uma cadeira de roda. Falei, uma empresa com 13 mil funcionários, aí tem a cadeira de roda. Tem a cadeira de roda, preciso trazer minha esposa aqui para dentro, ela quebrou o pé. Não tem. Eu falei, mas com certeza tem. Se alguém passar mal, vocês levam aonde? No ombro? Deve ter uma cadeira de roda. Não tem, não dá. E aí minha vontade era falar, pode avisar que não vai, vamos ver a consequência e deixa o que vai acontecer. E a Kali insistiu, falou, não, vamos arrumar um jeito de ir, eu vou com muleta. Aí fomos lá no lixão comprar uma muleta, sabe, nos reciclados lá? Comprou uma muleta de 2 libras lá.
compra a muleta, treina em casa andar com a muleta, dava 5 passos, não conseguia andar, imagina 200 passos do estacionamento que é longe. Aí conseguiram liberar a entrada com o carro. Aí entrei com o carro, depois de muita briga. A hora que ele entrou com o carro, sai ela lá, toda com aquele pé daquele jeito, subindo, encurtando a história, o que aconteceu. Quando viram a situação dela, chamaram todas as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto para tirar uma foto com ela, porque queriam colocar a foto dela no jornal como um sinal de comprometimento com a empresa, porque muita gente não foi porque não teve tempo de ir. Olha o que Deus estava preparando. Então a gente às vezes quer ser duro com um problema, mas Deus ele quer usar daquele problema, daquela jornada, para se revelar no nosso meio. A conferência cristã que a gente fez dentro da Jaguar Land Rover, eu podia listar inúmeros bloqueios que podia ter desistido. Mas como são legais os bloqueios, porque cada um deles é um testemunho. Hoje eu tenho tanto testemunho para poder contar, que eu não ia ter esses testemunhos todos se não tivesse dado os problemas. Se eu fosse olhar numa jornada e falando, não, está dando problema, então tenho que parar, é um sinal para parar. Eu falava, Senhor, eu não sei se é para parar ou para continuar, eu tenho força para continuar, então se revela se é para continuar ou parar. E vi um testemunho, agora deu certo, agora é o budget, agora aprovou fazer. Foi muito difícil eu escolher qual personagem da Bíblia eu ia trazer para essa pregação, porque tem tantos deles que passaram por tantas coisas parecidas, como Davi, transformando dor em adoração, sendo perseguido, como Daniel, ameaça de morte, cova dos leões e se mantendo fiel na jornada, porque sabia de um propósito de Deus. Paulo, preso, açoitado, fome, naufrágio, rejeição, podia ter desistido muito antes, mas aproveitando cada segundo dessa jornada. Paulo, num dos 13 livros que ele escreveu no Novo Testamento, fala em Filipenses, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente toda em qualquer situação. Ele está falando que ele aprendeu a viver a jornada. Eu aprendi que a jornada não está na minha mão, a jornada é em Cristo, e aparentemente dando certo ou não dando certo, ele também que disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu vivo o que for para Cristo, porque eu sei que isso me faz seguir a jornada. Olhando todos esses personagens, inclusive outros, não personagens reais, até pensei em fazer uma série de pregações, os desfrutadores da jornada. Imagina Jó. Jó daria um mês de pregação dele aproveitando a jornada dele, com força, com determinação, com fé. Mesmo sem força, mas com fé. Que chegou a hora que Jó nem força mais tinha. E a pergunta é, como a gente vai decidir passar pela nossa jornada? A gente começou a conversa como o caminho da vinda, como um exemplo, como um símbolo. Qual que vai ser agora o caminho da volta e a continuação desse caminho na jornada que a gente vai decidir nos próximos dias, meses e anos? Queria já chamar o grupo de louvor aqui, que eu estou chegando ao final. Eu tenho muita vontade de ir um dia para a Suíça, não sei se alguém já foi, e tem uns filmes, umas fotos daqueles trens que eles pegam, parece que você está num outro planeta aquilo lá, parece feito em inteligência artificial, num cartão postal. Deve ser lindo aquilo lá. Agora você imagina se alguém, e alguns deles andam num caminho muito longo, até cruzam o país, imagina se alguém entra nesse trem e dorme, logo na saída, e aí acorda só quando chega, e o outro ficou acordado, olhando cada detalhe, olha essa montanha, olha que linda essa cidade, olha esse colorido no meio de um cinza, olha como é feita essa construção, que ano será que foi feito? Os dois chegaram no destino do mesmo jeito, mas um chegou no destino que ficou acordado, desfrutando a jornada. Essa pregação de hoje é mais para a gente tentar abrir os nossos olhos, e eu certamente me incluo nisso, para convidar a gente a viver o presente, mas poder viver cada detalhe olhando o agir de Deus,
enxergando em nós mesmos, enxergando em cada um, o que Deus tem feito na vida de cada um, olhando um templo desse, lembrando que botaram fogo nessa igreja em 2008 e foi reconstruindo em 2013, lembrando, revendo o agir de Deus. A gente acostumou de fazer o culto dentro de um templo, e se tivesse que fazer na rua, com chuva? O que mais a gente pode fazer de diferente? Como Jesus quer se revelar a nós em maneiras diferentes? Como o Senhor quer nos usar as outras pessoas? Mas a gente só vai conseguir enxergar isso se a gente aproveitar a jornada e ficar muito atento aos sinais do Senhor. Não a gente está sempre preocupado com o olho fechado, com a cabeça fechada, ficar perdido. A coisa boa nas mãos de Deus, ela vira um testemunho de gratidão. Aí se você olhar e falar assim, mas na minha vida só teve coisa ruim, eu olho para trás e eu só vejo o problema. O problema e até a coisa ruim na mão de Deus também vira um testemunho. Mas agora um testemunho de transformação, um testemunho de cura, um testemunho de libertação, um testemunho de superação, transformação, onde a gente pode glorificar o nome de Deus. O ser humano, normalmente, ele vai lembrar dos testemunhos mais difíceis de coisas difíceis que aconteceram. Vai falar, fala um testemunho, é capaz que a gente lembre uma cura que teve antes de uma outra bênção que recebeu. Agora, como que a gente vai ter tanto testemunho se não passar pelo processo e não ter a jornada? A gente já viu testemunhos de cura nessa igreja, inclusive com a minha filha, já vi testemunho de cura, com a LD já viu testemunho de cura. Como a gente vai testemunhar a cura se não passou a doença? A gente testemunhou, eu não estava esse dia, mas uma criança aqui, que praticamente o Senhor devolveu a vida. Como que a gente vai ter tanto testemunho e enxergar o poder de Deus se a gente tiver com uma vida rasa, com coisas que a gente analisa que só o ser humano já é suficiente em resolver? Deus, ele usa a nossa fé e prepara a nossa fé até no meio dessas batalhas e desses problemas. Porque a gente olha para trás e fala assim, viu, eu já vi curar. Que nem com Lázaro, estavam acostumados com a cura. Ah, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas não sabia que ele podia trazer a vida. Porque o poder dele é infinito. A cura todo mundo já sabia que ele podia trazer. Mas ele quis falar, hoje eu vou fazer de uma forma diferente, só para vocês entenderem um pouco mais o meu poder, e o dia que acontecer isso novamente, vocês vão olhar para trás e vocês vão falar assim, já vi curar, já vi ressuscitar, já vi tanta coisa, tudo que o Senhor pode fazer. Até dentro de uma tempestade, a gente pode destacar ou o medo, ou o barulho, ou os trovões. Mas às vezes no meio de uma tempestade a gente pode olhar para parar para ver a beleza de um raio, explicar fisicamente como que aquele negócio funciona. Tem fotos tão bonitas de raios com ramificações. Ou tentar valorizar para que a água vai ser tão útil naquele momento. Ou quem sabe essa tempestade é para a gente simplesmente escutar a voz de Jesus no meio dela, assim como Pedro escutou. É para a gente querer andar sobre as águas para se aproximar mais de Deus, assim como Deus falou com Pedro. Foi no meio de uma tempestade. Por que o Senhor trouxe uma tempestade para isso? Para mostrar a dependência, para mostrar a fé. É capaz que Pedro não ia nem ter curiosidade de andar, ou de saber quem que era, ou de fazer. Quem sabe no meio dessa tempestade é a hora que a gente não se sente forte e cheios pela fé, mas no meio a gente vê quanta gente dependente de Deus, e assim como Pedro a gente às vezes começa a afundar. Mas quem sabe é nessa tempestade que Deus quer mostrar que mesmo a gente afundando e perdendo a fé às vezes, Ele está lá para estender as mãos para a gente, assim como Ele estendeu para Pedro. Mas precisou de uma tempestade, precisou aproveitar o meio da jornada para poder reconhecer Jesus, para poder andar sobre as águas, para poder afundar, para poder ter uma experiência com Cristo, receber as mãos de Cristo. Imagina o testemunho de Pedro. Você já andou sobre as águas? E a mensagem nessa pregação de hoje é: desfrute da jornada.
mas colocando os olhos e a lente de Cristo em tudo que a gente puder ver e presenciar. Amém? Amém. Vou falar do que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava